Fala aí galera, beleza? Meu nome é George, professor de Química do Colégio Curso Fator e hoje, em mais uma aula do Fator na sua casa, nós vamos abordar o assunto de unidades de concentração, assunto muito importante para os vestibulares, que é consequência da matéria da nossa aula passada, soluções. Então fica aí que tem muita coisa maneira para a gente falar. Então, galera, vamos iniciar aí a nossa aula de unidades de concentração. Primeira pergunta que você pode me fazer é: Jorge, o que significa unidade de concentração? Elas permitem que nós dimensionemos a quantidade de soluto presente em uma solução. Em alguns casos, até a quantidade também de solvente. Relembra aí comigo. Na aula passada, nós falamos que soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. A substância em maior quantidade é chamada solvente, aquela que dissolve as outras. E soluto, substância em menor quantidade, aquela que é dissolvida. Então, as unidades de concentração vão nos dar essa visão em relação às quantidades de cada substância presente nas soluções, né, também conhecidas aí como misturas homogêneas. A primeira unidade de concentração que nós temos é a chamada concentração comum. É a mais simples, porque ela é basicamente a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, deixando aqui indicado, esse M minúsculo indica massa do soluto e o V indica para a gente o volume da solução. Normalmente, essa massa ela é dada em gramas. Porém, você pode encontrar em algumas questões a orientação de que você faça o cálculo, dê a resposta com a massa em miligramas. Mesma coisa com o volume. Normalmente o volume utilizado para a concentração comum é o litro, mas você pode encontrar questões que peçam para que você dê o valor do volume em mililitros. Então é importante que você observe o que a questão está perguntando, está te pedindo, e que também lembre das conversões de unidade. Então lembra aqui comigo, 1 quilograma equivale a 1000 gramas, assim como 1 grama equivale a 1000 miligramas. Nós também podemos ter conversão de volume. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Lembre também que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Então, você pode precisar fazer algumas dessas conversões na hora da prova. No entanto, como eu falei, as principais unidades que nós utilizamos são o grama para massa e litros para volume. Se nós estamos dividindo massa em gramas pelo volume em litros, nós chegamos à unidade da concentração comum, que vai ser o grama por litro, sempre que eu estiver trabalhando com a massa em gramas e o volume em litros. Ok, Jorge, então como que isso se aplica na hora de um exemplo, na hora de um exercício, né? Como que se utiliza a concentração comum? Vamos pegar aqui um caso bem simples, onde eu vou mostrar o preparo de uma solução e no final nós vamos encontrar a concentração em gramas por litro, a concentração em gramas por litro. Então, imagine aqui que eu tenha um frasco e nesse frasco eu coloque 20 gramas de cloreto de sódio, conhecido aí como sal de cozinha, e coloquemos água.
Repare, o cloreto de sódio ele é solúvel em água. Então, nós vamos preparar aqui uma mistura homogênea, ou seja, uma solução. Imagine que a quantidade de água adicionada seja suficiente para gerar aqui um total de 100 mililitros de solução. E vem a pergunta, eu quero saber qual é a concentração comum em gramas por litro. Então, nós vamos pegar os dados que a questão forneceu e vamos calcular a concentração comum. Reparem que a questão ela pede a concentração indicando para a gente a unidade na qual nós devemos dar a resposta. Então, é muito importante que você preste atenção na unidade para elaborar a sua resposta. Vamos observar aqui os valores, então, antes de aplicar na nossa relação e encontrar a resposta. Ele disse para a gente que a massa de cloreto de sódio utilizada é de 20 gramas. Reparem que a massa ela já está adequada à unidade que a gente quer. E o volume que ele deu foi de 100 mililitros. Mas repare que esse volume ele não está na unidade que nós desejamos. A questão quer que a gente dê a resposta em litros. Então, nós precisaremos fazer aqui uma conversão. Observe que 1 litro equivale a 1000 ml. Logo, 100 ml, 10 vezes menos, o volume em litros será de 0,1. Então, nós utilizaremos esses dois valores para encontrar a concentração comum. Então, vamos aplicar na fórmula. Concentração comum é igual a massa sobre volume. Então, nós temos que a concentração comum vai ser igual a 20 gramas divididos por 0,1 litros. Multiplicando em cima e embaixo por 10, eu encontro que a concentração comum é igual a 200 gramas divididos por 1 litro. Então, multiplicamos em cima e embaixo por 10, em cima 200, embaixo 1. Então, finalizando o nosso cálculo, a concentração comum é igual a 200 gramas por litro. Reparem que antes de fazer o cálculo, eu ajustei a unidade, só em seguida eu fiz o cálculo para encontrar a resposta que foi pedida. Então, resposta 200 gramas por litro é a quantidade de soluto que nós temos, 200 gramas, para cada litro de solução. Importante aqui, galera, também a gente entender o que significa esse 200 gramas por litro. Significa que se eu juntar 1 litro dessa solução, eu vou ter 200 gramas de soluto. Reparem, não quer dizer que a minha solução tem 1 litro. Pelo contrário, a gente viu na descrição do nosso problema, do nosso exemplo, que a solução tinha sido feita até alcançar um volume de 100 ml. Então, o que nós temos na prática? 100 ml. Porém, quando a gente aplica a concentração comum, nós vamos chegar a uma relação entre soluto e solução. Então, caso eu tivesse 1 litro dessa solução, quanto que teria de soluto? 200 gramas. É a mesma coisa na física quando nós falamos de velocidade média. Se eu digo que um carro ele está a 80 km por hora, não quer dizer que esse carro percorreu 80 km e nem que ele está se movimentando a 1 hora. Indica que, se o carro permanecer durante 1 hora naquela velocidade, ele vai percorrer 80 km. Mesma coisa aqui na concentração comum. Se eu falo 200 gramas por litro, não quer dizer que a minha solução tem 1 litro
E não quer dizer que a quantidade soluta seja 200 gramas. Está dizendo apenas que, caso eu tenha 1 litro dessa solução, ali dentro terei 200 gramas de soluto. Então preste bastante atenção para você não errar essa parte conceitual. Então vamos pegar aqui um segundo exemplo. Nas águas minerais, a concentração do fluoreto, representado pela sigla F-, vale 0,8 miligramas por litro. Então, vou indicar aqui concentração do fluoreto, concentração comum, nas águas minerais, 0,8 miligramas por litro. Repare que é a concentração comum porque a gente tem a relação entre massa e volume. Porém, a massa não está dada em gramas, né? Está dada em miligramas. Não há problema nenhum em você representar a concentração comum nessa unidade. Mas devemos ficar atentos às transformações. Então, digamos que uma pessoa consuma 3 litros dessa água mineral. Então, vou deixar aqui indicado. A pessoa consumiu 3 litros dessa água mineral. Digamos que a sua pergunta, né, a pergunta lá da questão, seja: qual a massa em gramas que essa pessoa terá ingerido ao consumir os 3 litros de água? Nós vamos aplicar esses valores na fórmula. Então, nós sabemos que concentração comum é igual a massa sobre o volume. E agora nós vamos proceder com as substituições. A concentração comum vale 0,8, que vai ser igual a massa, que é o que eu quero descobrir. Então, vou deixar aqui o símbolozinho M, dividido pelo volume, 3 litros. Nós vamos passar, então, o 3 para o outro lado multiplicando. Então, 3 vezes 0,8, isso vai dar 2,4. Então, eu tenho aqui que massa é igual a 2,4. Importante a gente observar que na unidade da concentração comum, nós temos miligrama por litro, ou seja, cada litro da solução tem 0,8 miligramas. Então, essa massa que eu encontrei, ela está em miligramas. Se a questão pedisse para nós calcularmos a massa em miligramas, a questão estaria terminada aí. Porém, pediu para que nós calculássemos a massa em gramas. Então, precisamos fazer uma conversão nesse valor. Para passar para gramas, a gente viu anteriormente que é necessário dividir por 1000. Né? A gente sabe que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, observe, se eu quero passar de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. Se eu quero passar de miligrama para grama, eu tenho que dividir por 1000. Então, vou pegar aqui o 2,4 miligramas e dividir por 1000. Ok, Jorge, como é que eu vou fazer esse cálculo? Lembra aqui comigo que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. E agora eu vou pegar então esse denominador, 10 elevado ao cubo, e vou colocar no numerador. Quando o 10 ao cubo sobe, o 3 ele passa a ter sinal negativo. Então a massa agora vai ser igual a 2,4, subir aqui um pouquinho, 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas. E então, dessa maneira, nós finalizamos esse segundo exemplo. Então, questões que envolvem a concentração comum apenas nessa parte de substituição de fórmulas são questões mais fáceis. Nós precisamos apenas ficar atentos às unidades, porque isso pode gerar ali alguma confusão. Mas fora isso, questões mais simples são bem tranquilas de resolver, apenas utilizando a relação. Jorge, poderia fazer por regra de 3? Poderia, mas no final a conversão de unidades seria também necessária, tá? Mas você pode fazer também através de uma regra de 3. Como é que seria por regra de 3? Uma maneira bem simples.
você sabe que 1 litro de solução tem 0,8 miligramas. Então, 3 litros de solução X. Então, a gente consegue fazer até de cabeça, né? 1 litro de solução, 0,8 miligramas de soluto, de fluoreto. Então, 3 litros de solução tem 3 vezes mais. Ou seja, 3 vezes 0,8 dá 2,4 miligramas. Passando para gramas, a gente encontraria o mesmo valor. Então, a conversão também teria que ser feita, porém, pela regra de 3, tem gente que prefere fazer dessa maneira, tem gente que prefere utilizando fórmula. E aí, tanto faz uma forma ou outra. Importante que você entenda o conceito e saiba aplicar. Dando continuidade, vamos falar agora de outra unidade de concentração, porcentagem, também chamada de percentagem, que se divide em 3 tipos. Nós temos a porcentagem em peso, simbolizado pela sigla P/P. Nós temos a porcentagem peso por volume, simbolizado pela sigla P/V. E nós temos um último tipo, marcando aqui. Nosso último tipo é a porcentagem volume por volume, simbolizado pela sigla V/V. Bem, vamos começar aqui com aquela que é a mais cobrada em provas, a que aparece mais, que é a porcentagem em peso. O que indica a porcentagem em peso? Ela sinaliza para a gente quantos gramas nós temos de soluto para cada 100 gramas de solução. Então, vamos pegar aqui um exemplo para ilustrar. Imagine que nós estamos trabalhando com uma solução 5% P/P de cloreto de sódio, NaCl. O que indica para a gente essa concentração? Ela indica para a gente que a cada 100 gramas de solução há 5 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, a quantidade de cloreto de sódio corresponde a 5% da massa da solução. Por isso que o nome é porcentagem, porque é a quantidade de soluto que nós temos para cada 100 gramas de solução. Então, como a gente trabalha com essa relação para 100, é chamada, então, essa unidade de concentração de porcentagem. Seguindo, aqui na sequência, nós temos a segunda porcentagem, o segundo tipo de porcentagem mais cobrado, que é peso por volume. Ela é muito parecida com a de cima, porém, nós vamos mudar a unidade, a grandeza de medida, na verdade, da solução. Ao invés de trabalhar com 100 gramas de solução, nós vamos trabalhar com 100 mililitros de solução. Como assim, Jorge? Vamos dar um exemplo. Imagine que nós estamos trabalhando aqui com uma solução 10% P/V de NaOH, hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. O que significa, então, uma concentração 10% peso por volume? Indica que a cada 100 mililitros de solução, nós vamos ter 10 gramas de NaOH. Então, a única coisa que muda da porcentagem em peso para a porcentagem peso por volume é a unidade que mede a solução. E por fim, nós temos a porcentagem peso
Perdão, volume por volume. Na última porcentagem, volume por volume, como o próprio nome já diz, tanto o soluto quanto a solução vão estar medidos em mililitro, que é a unidade que nós usamos na porcentagem para volume. Então, vamos pegar como exemplo uma solução 20% V/V de etanol, que é o nosso álcool etílico, né, o álcool mais conhecido. Né? Lembrando que etanol é a nomenclatura oficial dele. Nós podemos representar como C2H5OH. Bem, então o que significa uma solução 20% V/V? Nós vamos ter a cada 100 mililitros de solução, 20 mililitros de etanol, de C2H5OH. Então, repara que na concentração em porcentagem, volume por volume, nós trabalhamos apenas com os valores em mililitros, nós trabalhamos apenas com volumes. Vamos partir então agora para alguns tipos de problemas que nós podemos encontrar envolvendo porcentagens. Vamos lá para nosso problema 1. A concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico é 0,9% P/P, ou seja, 0,9% em peso. Calcule a massa de cloreto de sódio para produzir 2 kg de soro. Então, quando você pegar uma questão que te dá a porcentagem da solução, você já tem aqui uma proporção. Você sabe quanto de soluto tem em 100 gramas de solução. Então, vou colocar essa informação. 0,9% P/P indica que eu tenho 0,9 gramas de soluto, que no caso é o cloreto de sódio, para cada 100 gramas de solução. Então, a porcentagem em peso, na porcentagem em peso, nós vamos trabalhar com o soluto e com o valor de solução, ambos em gramas. E agora eu quero saber quanto de cloreto de sódio será necessário para produzir 2 kg de solução, 2 kg de solução. Reparem que eu não posso colocar esse 2 kg aqui, por quê? Porque a unidade está diferente. A gente tem aqui em cima 100 gramas de solução, que é com base na definição de porcentagem que a gente viu, só que o valor dado na questão para a solução a ser preparada está em quilogramas. Então, o que a gente precisa fazer inicialmente, antes de substituir? Nós precisamos converter esse valor daqui para gramas. E aí lembra, a gente falou também, pouco mais atrás, né, anteriormente, que 1 kg equivale a 1000 gramas. Então, 2 kg equivalem a 2000 gramas. Então, esse valor que será colocado aqui embaixo. 2000 gramas de solução. Bem, agora eu posso simplificar. Então, vou cortar 2 zeros do 100 com 2 zeros do 2000 e proceder com a multiplicação cruzada. X vezes 1 é igual a x, que vai ser igual aqui a 20 vezes 0,9, o que vai dar 18 gramas de cloreto de sódio. Então, para produzir 2 kg de soro, são necessários 18 gramas de cloreto de sódio. Um problema resolvido por regra de 3, né? Um problema que trabalha com proporção. Então, se nós temos 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 de solução, quanto que eu preciso para produzir 2.000 gramas, que é o que equivale a 2 quilos?
Então, problema simples, desde que você compreenda o que significa porcentagem e compreenda essa relação de proporção. Partindo agora para um segundo problema, 20 gramas de hidróxido de sódio foram dissolvidos em água, formando 500 ml de solução. Então, calcule a porcentagem P/V. Repare que aqui o formato da questão é um pouco diferente. No problema 1, nós tínhamos a porcentagem e ele pedia quanto de soluto era necessário para preparar um determinado valor de solução, uma determinada quantidade de solução. Aqui é diferente. Ele deu para a gente quanto de soluto foi utilizado para preparar uma determinada quantidade de solução e pede para nós calcularmos a porcentagem. Então, no problema 1, a porcentagem foi dada. Nesse problema 2, ele quer que a gente calcule a porcentagem. Então, nós vamos também resolver por uma regra de 3, fazendo ali um cálculo utilizando proporções. Como é que ficaria, então, essa resolução? Bem, foi falado no enunciado que 20 gramas de hidróxido de sódio foram usados para preparar 500 ml de solução. Então, nós podemos já colocar aqui essa relação. Eu tenho 20 gramas de NaOH em 500 ml de solução. E agora, na segunda linha da regra de 3, o que nós precisamos colocar? Ele pede para que a gente calcule a porcentagem P/V. E você sabe que a porcentagem P/V é a quantidade em gramas de soluto que nós temos para cada 100 mililitros de solução. Então, se eu tenho 20 gramas de NaOH em 500 ml de solução, eu quero saber quantos gramas tenho em 100 ml de solução. A gente pode novamente simplificar. Então, nós podemos simplificar 2 zeros de cima aqui do 500 com 2 zeros debaixo do 100. Eu vou multiplicar cruzado, mas a gente também poderia simplificar aqui o 5 com o 20. Vou até fazer essa simplificação para ficar ainda mais simples. Então, eu vou simplificar 5 e 20. Então, vamos dividir os dois lados por 5. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Lembrando que quando nós estamos trabalhando com regra de 3, eu só posso simplificar ou na vertical, foi o que eu fiz, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, ou na horizontal, simplifiquei o 20 com o 5. Nunca posso simplificar um número que está aqui do lado direito em cima, com, por exemplo, um número que está aqui embaixo do lado esquerdo. Não posso simplificar números que estão na diagonal, porque eles vão ser multiplicados entre si. Então, agora, respondendo aqui, chega no final bem mais fácil, x vezes 1, x, igual a 4 vezes 1, dá 4. Então, nossa resposta, 4 gramas de NaOH. Bem, essa ainda não é a resposta final, porque ele não pediu para a gente calcular a massa de NaOH. Ele pediu para a gente calcular a porcentagem da solução, a porcentagem P/V. Mas esse valor que a gente encontrou já é o mesmo valor da porcentagem. Por que, Jorge? Porque a porcentagem é quanto de soluto nós temos em 100 ml de solução. Então, se nós temos 4 gramas de soluto, de NaOH em 100 ml de solução, nós já temos o valor da porcentagem. Então, posso dizer que essa solução ela é 4% P/V. Esse é o valor da concentração de hidróxido de sódio nessa solução. Ok? Vamos então entrar agora na última unidade de concentração, que é partes por milhão, simbolizada com a sigla ppm. Essa unidade ela indica para a gente quantos miligramas de soluto há em 1 quilo de solução. Então, é uma unidade utilizada para soluções onde a quantidade de soluto é muito pequena.
Um exemplo seria para medir a concentração de poluentes na atmosfera. Então, uma pequena quantidade desse poluente fica difícil de você medir em porcentagens. Então, se trabalha com partes por milhão porque o número fica mais fácil de você visualizar e a informação fica mais simples de ser passada. Então, parte por milhão vai indicar para a gente, como eu falei, a quantidade de soluto em miligramas presente em 1 kg de solução. Então, vamos tomar aqui como exemplo, digamos que uma determinada solução tenha concentração de 5 ppm. O que significa, então, essa concentração? Indica que nós temos aqui 5 miligramas de soluto, não importa qual seja, em 1 kg de solução. A forma de resolver, a forma da gente resolver questões envolvendo ppm é muito parecida com a forma de resolvermos questões de porcentagem. Nós temos que fazer cálculos envolvendo proporção e utilizando regra de 3. Então vamos pegar aqui um problema. Para vermos aqui a aplicação desse conceito de ppm. Então imagine que em 10 quilos de um extrato vegetal, há 1 grama de princípio ativo. Como assim, Jorge? Algumas plantas, elas contêm substâncias que têm um potencial medicinal, por exemplo. E então, essa substância que tem esse efeito, a gente pode chamar de princípio ativo. Uma substância que vai ter ali alguma ação esperada. Então, digamos ali que extraímos da planta 10 quilos e esse extrato, esses 10 quilos de extrato, contém 1 grama de princípio ativo. E aí, imagine que o problema peça aqui para a gente calcular a concentração do princípio ativo em ppm. Então, essa é a nossa questão. Vamos calcular a concentração em ppm desse princípio ativo no extrato vegetal. Bem, para a gente calcular a concentração em ppm, nós temos que lembrar da definição. A definição diz que ppm é a quantidade em miligramas do soluto para cada quilo de solução. Então, eu vou observar se as unidades elas já estão corretas. Então, o soluto ele tem que estar em miligramas, porém, o problema deu ele em gramas. Eu tenho que passar para miligramas, porque ppm, como eu falei, indica quantos miligramas de soluto eu tenho em 1 kg de solução. Então, a gente vai ter que passar para miligramas. Porém, o valor da solução, que aí no caso é o extrato vegetal, né, o valor total da massa, já está na unidade correta. Né? Então, já deu aqui para a gente que o extrato vegetal, correspondente ali à solução, vale 10 kg. Então, já está na unidade correta. Então, fazendo aqui o ajuste da massa do princípio ativo, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Agora, nós podemos fazer um cálculo de proporção. Então, vamos lá. Fechando aí, então, galera, o nosso cálculo. Nós temos 1000 miligramas do princípio ativo. Presentes em
10 quilogramas de solução, representada aí pelo extrato vegetal. Extrato. Então, agora nós vamos calcular quantos miligramas do princípio ativo há em 1 quilograma de extrato. Jorge, por que 1 quilograma? Porque o ppm é a quantidade em miligramas do soluto para cada quilo de solução. Por isso que eu botei 1 quilo aqui, que a gente possa encontrar a quantidade em miligramas presente dentro dessa quantidade de extrato. A gente pode simplificar aqui um zero do quilograma, aqui do 10, com um zero aqui do 1000. Multiplicando o cruzado, então, nós vamos encontrar x igual a 1, que vai dar x, e isso vai ser igual a 1 vezes 100, que vai dar 100 miligramas do princípio ativo. Porém, essa não é a nossa resposta. A questão pede para que a gente encontre a concentração em partes por milhão. Lembra aí, concentração em partes por milhão, quantidade de miligramas do soluto que eu tenho para cada quilo de solução. Então, se eu tenho 100 miligramas em 1 quilo, logo a minha concentração, a minha não, né? A concentração da solução aqui é de 100 ppm. A concentração que eu tenho aqui na questão. Então, 100 ppm. Beleza, galera? E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Pratiquem esses tópicos de unidade de concentração, então concentração comum, porcentagem, ppm, façam questões, é super importante fixar esse conceito. E no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós trabalharemos com concentração em quantidade de matéria, concentração em mol por litro, chamada aí também de molaridade, e faremos questões não só dessa unidade de concentração, como também relacionaremos ela com essas outras unidades que nós vimos hoje. Então, encontro marcado aí, não percam nossa próxima aula para finalizarmos esse tópico bem importante que é unidade de concentração. Galera, grande abraço e até a próxima. Valeu!